Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nossa segunda videoaula. Videoaula comigo, professor Eduardo Torres, professor de matemática da Escola Embaixador Gilberto Amado. Estamos dando continuidade à nossa primeira videoaula. A primeira videoaula nós trabalhamos um pouco sobre a história dos números. Nós falamos sobre os números romanos e sobre os números egípcios. Apresentamos para vocês os símbolos utilizados por eles e como é que era utilizado aqueles símbolos. E hoje nós vamos entrar no assunto dos numerais indo-arábicos. Os números indo-arábicos não são dois, é um só, indo-arábico. É porque os números indo-arábicos foram criados pelos hindus e foram transmitidos pelos árabes. Os árabes, por terem muitos comerciantes, fazerem muitas viagens pelos mediterrâneos, eles se apropriaram dos números dos hindus e, nas suas viagens comerciais pelo todo Mediterrâneo, transmitiram os números. Por isso são chamados de números indo-arábicos. Ok, pessoal? Quais são os números indo-arábicos? Aqui está uma representação dele histórica. Essa primeira linha aqui, ó. Esse tracinho, esses dois, esses três tracinhos. Essas são representações hindus. E que, com o passar do tempo, podem ver, ó. Aqui nessa segunda linha é a transformação, as alterações que foram feitas para chegar nesses números aqui. Agora você já conhece os números que nós utilizamos, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0 são os números indo-arábicos. São os números que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia. Então, se a gente for no supermercado comprar, sei lá, 1 kg de feijão. O quilo de feijão tá lá R$5. Tá caro mesmo, pessoal. Eu sei que tá caro. Quilo de feijão a R$5 lá o quilo. Então o número que vai estar lá escrito vai ser esse númerozinho aqui, ó. Que eu tô formando aqui, ó. Número 5. Eu apresentei para vocês os símbolos romanos e os símbolos egípcios. Mas os símbolos dos números ou dos numerais indo-arábicos vocês já conhecem. Os números de 0 até 9 são os números que nós utilizamos no nosso dia a dia, então tá bem prático aí, tá ok, pessoal? Aqui é somente para vocês terem a ideia de como eles eram na origem. Esses são os traços que representam ele na origem, as transformações que ocorreram até chegar nos números que nós utilizamos hoje. Então os números indo-arábicos são números bem familiares ao nosso cotidiano, bem simples, né não? Aqui eu vou trazer algumas características dos números indo-arábicos, ok? Primeiro, que os números indo-arábicos são formados em grupos de 10. Então aqui, ó, se utilizam 10 símbolos, são chamados algarismos. Ó, vamos de novo. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Esses 10 símbolos são chamados de algarismos. Tudo bem, pessoal? Com esses 10 algarismos, nós conseguimos formar qualquer número. Como, por exemplo, diga para mim, meu amigão, você que está aí do outro lado, qual a sua idade? Esse número que você pensou, você utilizou algarismos indo-arábicos. Ok? A minha idade, por exemplo, vamos dizer que eu tenha 32 anos, ok? Para dizer 32, eu utilizei o algarismo 3 e o algarismo 2. Perfeito. Então, com esses 10 algarismos, com esses 10 símbolos, nós conseguimos criar uma infinidade de números. Então, são infinitos as possibilidades que nós podemos criar. Aqui eu trouxe um exemplo já pronto. Escrevemos o número 352. Para o número 352, nós utilizamos os algarismos 2, o 5 e o 3. Ok, pessoal? A segunda informação é exatamente o que? Se nós temos 10 números, nós agrupamos eles de 10 em 10. Na aula anterior, eu falei que quando nossos antepassados começaram a fazer agrupamentos, eles começaram contando com os dedos aqui, ó, dedo das mãos. Temos 10 dedos de uma forma natural. Então, se nós temos 10 dedos, nós começamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim que formava um grupo de 10,
nós iniciávamos um novo grupo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, formamos grupos de 10 em 10. Então, o sistema indo-arábico é um sistema decimal. Por que decimal? Porque são formados grupos de 10 em 10. O primeiro grupo de 10 unidades é conhecido como dezena. Se nós pegarmos 10 dezenas, vamos ter um grupo chamado de centena. E se nós juntarmos 10 centenas, teremos um grupo chamado milhar. Então nós vamos agrupando e vamos formando um grupo de 10 em 10. Não para aí não. Nós podemos juntar 10 grupos de milhar e formar um outro grupo formado por 10 milhares. Então essa é a ideia. São 10 algarismos formando os grupos de 10, então decimais. E uma coisa muito importante também nos números indo-arábicos é o posicional. Como assim? Vamos ler junto comigo aqui. O sistema indo-arábico ele é posicional, porque o valor do algarismo, são os símbolos, depende de sua posição na escrita do número. Vamos lá. Aqui nós temos o exemplo do número 5.615. Ó, esse número 5 que está aqui, de 5.000, ele representa a mesma quantidade desse número 5 aqui, que está na casa das unidades? Não, né, pessoal? 5.000 representa muito mais do que 5 unidades. Então, professor, esse número 5 aqui, ele representa 5 unidades de milhão. Milhar, perdoe. 5 unidades de milhar. Milhão é uma outra unidade. O número 6 representam 6 unidades de centena, como está aqui representado. O número 1 aqui não significa só um não. Ele é 1, mas é uma unidade de dezena. E aqui sim, o número 5 representa apenas 5 unidades. Então, de acordo com a posição que ele tiver representado, esse valor agregado vai ser diferente. Então isso é muito importante a gente conhecer o posicionamento dos números. Utilizando aquele mesmo exemplo que eu trabalhei anteriormente. Vamos dizer que o professor tenha 32 anos. Vou botar aqui, ó. 32. Tá horrível a minha letra, mas é assim mesmo. Ó, me adaptando a esse quadro aqui online. Então vamos lá. Esse número 3, esse algarismo 3, esse algarismo 2. Esse algarismo 2, 32. Esse 2 realmente ele representa apenas 2 unidades. Vou botar aqui. 2 unidades. Mas esse algarismo 3 aqui, ele não representa 3 unidades. Ele representa 3 dezenas de unidades. 3 vezes 10, 30. 30 mais 2, 32. Nós temos que tomar muito cuidado. Porque se eu falar para vocês que eu tenho 3 anos, esse 3 representa 3 unidades. Mas se eu falar que eu tenho 30 anos, eu tenho aqui o 3 e consecutivamente eu tenho o 0. O 0 não representa nenhuma unidade, mas o 3 representa 3 dezenas. Então o posicionamento do algarismo é muito importante no sistema indo-arábico, ok? Bem simplesinho, a gente vai ter bastante exercício sobre isso ainda. Vamos continuar aqui nossa videoaula. Eu conversei bastante com vocês, até no vídeo anterior eu falei aqui, ó, número, numeral e algarismo. Deixa eu voltar aqui no slide anterior, tá vendo aqui, ó, número, numeral e algarismo. Aqui no slide anterior eu utilizei uma palavrinha chamada algarismo, ok? E em outros momentos eu falei a palavra número. Afinal, número, numeral e algarismo é a mesma coisa? Não, pessoal. São coisas diferentes. E é isso que eu quero conversar com vocês agora. Deixa eu apagar aqui o quadro. Alguns segundinhos. Nosso exemplo anterior vai sair aqui do quadro.
Número. Número é a ideia de quantidade. Usando o exemplo que eu trabalhei anteriormente, vamos dizer que eu tenha 32 anos. Professor Eduardo, vamos dizer que hoje tenha 32 anos. Se esse vídeo rolar aí 30 anos, não vou ter mais 32, né? Mas nesse momento do vídeo, realmente eu tenho 32. Então vamos lá. 32 anos. O número não tá ele não está no mundo das ideias. Eu não pensei no número. Enquanto ele está no número, enquanto o número está no mundo das ideias, ele é apenas um número. Então pense aí na sua idade. Você pensou no número. Qual o número que você calça de sapato? Ah, eu calço 40. Não, professor, eu calço 41, eu calço 47, 37, 36. Você está pensando no número. Se ele está no mundo das ideias, é apenas um número. Se a gente deixar ele de uma forma concreta, ele se torna um numeral. Quando eu falo concreto, não é que eu vou concretar, não. Concreto é porque o numeral é uma representação do número. Então, se eu pegar o número 32 e escrever, se eu escrever aqui, ó, 30, essa representação através de palavras não é um número. Isso aqui é um numeral. Ele saiu do número no mundo das ideias e está no mundo concreto, está no papel. Eu consigo representar o número que eu estou pensando, tanto na forma de palavras, quanto na forma de símbolos. Então eu vou escrever aqui o número 30. Ó. 30. Isso aqui é um símbolo indo-arábico. Tá horrível meu 30, mas dá para entender. Pessoal, aqui eu transformei um número no numeral. Tudo bem? Você já sabe a diferença de número, está no mundo das ideias, e o numeral. Ele é bem concreto. Posso escrever tanto na forma de palavras, quanto na forma de símbolos. Agora vamos para algarismo. Se eu representar um numeral na forma de símbolo, e esse símbolo for o símbolo indo-arábico, que é o símbolo que a gente está aprendendo agora, ele será chamado de algarismo. Então existem na realidade quantos algarismos? A gente acabou de falar aqui no slide anterior que os números indo-arábicos são formados por 10 algarismos, por grupo de 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essas representações em forma de símbolos são os algarismos. Então os algarismos são os símbolos indo-arábicos. Vamos para um exemplozinho aqui, bem legal. Um exemplo bem legal. Vamos lá. Vamos dizer que estão contratando 2 estagiários numa empresa. A Prefeitura do Recife está contratando 2 estagiários. O número 2 é apenas um número porque ele está no mundo das ideias. Eu posso representar ele de forma de palavras, não posso. Ele vai se transformar em numeral. Então eu posso transformar ele no numeral 2. Aqui, ó. 2. Mas existe outra forma de escrever o número 2. Aqui ele está escrito em português. Em inglês, o número 2 significa two. Então aqui também é um numeral escrito por palavras. O numeral está representando o número 2. E os símbolos, eu vou usar aqui o símbolo indo-arábico 2. Mas se o aluno lembrar, nos números romanos, eu posso representar o número 2 por esse símbolo aqui. O 2 tracinhos, que representa o número 2 em romano, na numeração romana. E esse algarismo, se for indo-arábico, representado pelo número 2. Então é isso aí, pessoal. Aqui no primeiro exemplo, a primeira vez que eu falei, ficou no mundo das ideias, é o número. Escrevi aqui, ó, é numeral. Aqui na forma de palavras e aqui na segunda parte em forma de símbolos. E os algarismos são a representação dos números indo-arábicos.
Então, se eu botar um número aqui, 23, eu tenho dois algarismos. Eu tenho o algarismo 2 e o algarismo 3. Se eu botar aqui o número 235, são três algarismos. Algarismo 2, algarismo 3, algarismo 5. Se eu representar o número 2352, eu tenho quatro algarismos. O algarismo 2, o algarismo 3, o algarismo 5 e o algarismo 2. Lembrando que o posicionamento desse algarismo vai dar uma ideia de quantidade diferente. A gente sabe que a ideia desse 2 aqui representa 2000 e esse 2 aqui, no final, representa apenas 2 unidades. Ok, pessoal? Agora que vocês já sabem, isso é muito importante para a gente começar a entender o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal ele é baseado nos números hindus, que são grupos de 10 também. A gente vai representar por esses algarismos de 0 até 9. Só que não é um único sistema de numeração, não. É utilizado no mundo inteiro o sistema de numeração decimal. Em alguns casos se usam outros sistemas de numeração. São pouco menos usuais, mas são também utilizados, como por exemplo, a dúzia e o sistema de numeração sexagesimal. A dúzia é muito utilizada até aqui no Nordeste. Se a gente for numa feira comprar banana, você vai ver lá uma dúzia de banana R$2, uma dúzia de banana R$3. Uma dúzia representa quantas unidades? Esse agrupamento é de 10. Uma dúzia é um grupo de 12 unidades. Então, se lá tem uma dúzia de banana, tem 12 bananas. Se tiver meia dúzia, quanto é a metade de 12? Se eu pegar 12 e dividir por 2, dá quanto? Vamos ver aqui, ó. 12 dividido por 2 é 6. Então, meia dúzia significa 6. Exatamente isso, pessoal. Se eu falar duas dúzias para vocês, uma dúzia não é 12, 2 vezes 12, 2 vezes 12 é 24 unidades. Então, essa é uma outra forma de agrupar, que é muito utilizado aqui no Nordeste. Bandeja de ovo, muitas bandejas aqui de ovos são realmente vendidas por dúzias. Então, é muito utilizado no nosso cotidiano, por isso que eu estou falando aqui. E o sistema sexagesimal também é muito utilizado. É um sistema de agrupamento de 60 unidades. O que é que vocês estão lembrados no dia a dia que a gente faz agrupamento de 60? Estão lembrados? Estão lembrados não? Deixa eu falar aqui. Uma hora tem quantos minutos? Vou escrever aqui no quadro. Uma hora. Quantos minutos? 60 minutos. Péssima escrita aqui, mas ok. Uma hora. Ele não tem tempo não. Tem 60 minutos. Então eu estou agrupando 60 em um grupo só. Peguei 60 minutos, juntei um grupo, formei uma hora. Se eu pegar 60 segundos, formar um grupo de 60 segundos vai formar 1 minuto. Então o relógio, no nosso relógio, o tempo ele é medido no sistema sexagesimal. Também é muito utilizado. Então são esses três que eu vou deixar aqui de exemplo para vocês. Tudo bem, pessoal? Pessoal, aqui tem uma representaçãozinha bem interessante para vocês da dúzia. Se nós pegarmos nossos 4 dedos, nosso dedo ele é formado por 3 falanges. 3 falanges. 3 vezes 4, 12. Então aqui eu deixei para vocês uma forma bem divertida aqui de conhecer a dúzia. A representação aqui em cada falange do nosso dedo. Se vocês quiserem, vocês podem dar pause e olhar o vídeo com mais calma. E aqui representações do nosso dia a dia que nós trabalhamos com dúzia, como eu falei, ovos e bananas. E o sistema sexagesimal, que é muito utilizado no tempo, como eu falei, uma hora representa 60 minutos. E também em ângulos. Futuramente nós vamos começar a trabalhar com ângulos e vocês vão perceber que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Isso no ângulo. Então também é utilizado o sistema sexagesimal. Pessoal, por hoje é só. Agradeço muito a paciência de vocês. Estou muito feliz por vocês estarem acompanhando aqui nossa videoaula.
Vamos tirar dúvida comigo, deixem aqui comentários se tiverem alguma dúvida. Os alunos que estão tendo aula comigo no Gilberto Amado podem mandar no grupo de WhatsApp as dúvidas para tirar comigo. Tudo bem, pessoal? E não esqueçam de fazer a atividade que vai ser divulgada pelo Instagram e também pelas nossas redes sociais do WhatsApp. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima.